Fudo, um garoto rebelde com fama de mandar gente pro hospital, chegou à Academia Estrela Dourada, uma escola que antes era só de meninas, mas agora aceitava garotos. No primeiro dia, ele já sacou o clima. Todas as garotas carregavam armas, espadas, facas, bastões, enquanto os poucos meninos pareciam garotas mal arrumadas. De repente, um cara grandalhão e desengonçado chamado Mitsuko apareceu, com um sorriso meio sem jeito para dar as boas-vindas. Vendo a cara de confuso de Fudo, Mitsuko explicou: "Aqui, todo menino tem que usar maquiagem, é regra da escola." Fudo soltou uma risada debochada e jogou: "Regras? Eu faço o que quero, brother." Nem passou pela cabeça dele seguir qualquer norma do lugar. Enquanto isso, no canto mais reservado da academia, as 5 garotas mais temidas, conhecidas como as Espadas Supremas, se reuniram às pressas. A líder, Ren, uma jovem de olhar cortante e presença que intimidava qualquer um, trouxe um alerta sério. Esse Fudo, o novato, já botou 40 alunos no hospital na escola antiga. Ele é encrenca da grossa. Antes que a reunião esquentasse, Amu, uma garota de jeito descontraído, mas com um brilho perigoso nos olhos, entrou e jogou no ar: "Já cruzei com esse cara, cuidado com ele, o golpe dele, a bala espiritual, é coisa séria." As palavras de Amu fizeram o clima ficar ainda mais tenso. Na sala de aula, Fudo mal pisou no chão e já deu de cara com Ren e seu grupo, prontas para botar moral. Elas explicaram, com tom de quem não aceita desaforo, que desde que a escola virou mista, as garotas andavam armadas para se proteger de caras que passassem dos limites. Ren deu um ultimato: "Até o sino tocar, você vai aprender a se comportar, novato." Mas Fudo, com um sorriso de canto de boca, deixou claro que não estava ali para obedecer. Num piscar de olhos, ele se abaixou, passou por baixo da saia de uma das garotas, deixando ela em choque, e disparou rumo à janela, escapando como se fosse um raio. Ren não perdeu tempo e partiu atrás dele, decidida a colocá-lo no lugar antes que o sino batesse. Fudo, correndo, ainda provocava: "É só isso que a chefona sabe fazer?" A perseguição virou um espetáculo, com Fudo desviando dos golpes de espada de Ren usando só as pernas, o que até arrancou um olhar de surpresa dela. Mas Ren não era qualquer uma. Ela ativou uma técnica especial, a respiração espelhada, e ficou ainda mais rápida, forçando Fudo a se virar. Depois, com um movimento chamado cauda do dragão e golpe no peito, ela rasgou a camisa dele. Fudo tentou revidar, mas Ren, com a postura da garça, cortou o rosto dele, fazendo o primeiro sangue pingar. Surpreso, mas mantendo a calma, Fudo tirou um par de luvas do bolso. Com elas, ele começou a bloquear os ataques dela com uma precisão que ninguém esperava. Mesmo assim, Ren o encurralou contra uma árvore. As outras espadas supremas assistiam tudo, vidradas. Fudo, porém, achou uma brecha, passou por baixo da guarda dela e tocou seu flanco. Ren ainda achava que estava no controle, mas Fudo, com um olhar provocador, disse: "Você tem uma espada, mas eu tenho uma arma." Sem aviso, ele concentrou uma energia absurda e lançou um golpe devastador, a bala espiritual, que jogou Ren pelo pátio. As garotas ficaram boquiabertas. Ren, atordoada, tentou rastejar até sua espada, mas Fudo a imobilizou e, com um tom sério, mandou ela se render. Ela o encarou furiosa e mencionou a bala espiritual. Fudo ficou sério na hora e perguntou: "Quem te falou desse golpe?" Antes que ela respondesse, "No." Uma das garotas acertou um tapa na nuca de Fudo, que caiu pra frente, trombando com Ren. Os lábios dele se tocaram por acidente e a máscara dela se partiu com o impacto. Fudo se afastou rápido, apontando o dedo pra No e gritando: "Isso foi culpa tua!" Nu jogou a culpa de volta, enquanto Ren, vermelha de raiva e vergonha, se levantou com a espada na mão. Tentando segurar as lágrimas, ela jurou: "Fudo, eu vou te transformar em picadinho." Mais tarde, enquanto No terminava o banho, Mary, outra garota das Espadas Supremas, entrou com um olhar sério. Ela queria falar sobre o que rolou com Ren e deixou claro: "Eu serei a próxima a botar esse Fudo na linha." Antes que No pudesse responder, Shoka, uma garota baixinha, mas com uma energia explosiva, invadiu o banheiro e gritou: "Ninguém vai lidar com o Fudo, só eu." Isso acendeu uma discussão acalorada entre Shoka e No, que também queria vingar Ren. Enquanto isso, no banho dos garotos, Fudo relaxava na água quente, encarando um hematoma feio que ganhou ao bater numa árvore. Mitsuko, que também estava lá, perguntou curioso: "Mano, como tu derrubou a líder das Espadas Supremas antes da primeira aula?" Fudo, com um sorriso de quem sabe o que faz, contou que passou a infância inteira aperfeiçoando a bala espiritual, o golpe que venceu Ren. Depois mudou de assunto: "Como faz pra sair dessa escola? Preciso de um passe." Mitsuko riu e disse que ele precisava do carimbo de Ren, o que era quase impossível, e da aprovação das outras Espadas Supremas. Fudo fez uma careta, sentindo uma dor de cabeça. Mitsuko ofereceu um analgésico e mostrou o menu de pedidos da escola no celular. Fudo deu uma olhada e brincou: "Mano, esses caras precisam de algo mais
Interessante, tipo um filme da Mia Khalifa. Misuko deu uma risada e confessou que tinha um contrabandista que conseguia coisas melhores, mas cobrava caro. Fudo, sem hesitar, pediu um bolo. No dia seguinte, Fudo tentou usar o bolo para conquistar as garotas da classe, mas elas saíram correndo como se ele fosse uma bomba. Frustrado, ele perguntou a uma aluna onde Ren estava. Ela o xingou por ter a cara de pau de aparecer e chamou Midi, outra colega, para acabar com ele. Midi, com um tom de deboche, disse: Ren tá de molho, deve ter pego uma gripe daquele beijo acidental. Fudo revirou os olhos e foi procurar Misuko. Ele perguntou se as garotas almoçavam nos dormitórios. Misuko riu. Mano, os dormitórios são do outro lado do campus, ninguém come lá. Mas logo ele percebeu o que Fudo estava tramando e tentou sem sucesso convencê-lo a não ir atrás de Ren. Enquanto isso, Ren, sozinha no quarto, sonhava com um passado sombrio que ainda a assombrava. Ren acordou zonza, com a cabeça pesada, e logo jogou a culpa em Fudo por ter ficado doente. Enquanto se revirava na cama, tentando se livrar da febre, um pensamento a pegou desprevenida. Ela queria, de algum jeito louco, outro beijo dele. O coração disparou e ela entrou em pânico. De repente, sentiu alguém se aproximando e, num reflexo, colocou a máscara danificada no rosto. Foi então que Fudo, sem cerimônia, escalou a janela do quarto dela. Ren agarrou a espada e partiu para cima dele, mas Fudo segurou a lâmina com as mãos nuas e, com um tom preocupado, perguntou: Mano, tá doente e ainda tá forçando a barra assim? Ren ficou vermelha, sem saber se era raiva ou vergonha. Fudo, olhando ao redor, elogiou o quarto dela com um sorriso malandro e entregou uma caixa de bolinhos. Depois, encarando-a de perto, soltou: Sabe, sem essa máscara, tu é bem gata. Ren ficou ainda mais desconcertada e ele insistiu: Por que não tira essa máscara de uma vez? Com a voz tremendo, ela murmurou que sem a máscara não conseguia encarar ninguém. Fudo então pediu o passe para sair da escola. Ren, com um olhar firme, retrucou: Só alunos que representam bem a escola conseguem isso. Depois do que você fez, esquece. Ele perguntou meio de brincadeira se os alunos usavam uniforme fora do campus. Ren entendeu errado e, achando que ele queria vê-la com roupas normais, ficou ainda mais nervosa. Fudo entrou na onda e disse rindo: Bom, agora que você falou, até que eu gostaria. Ren, tentando disfarçar, entregou o passe dizendo que era só pelo bolo. Ele brincou sobre dar outro beijo como agradecimento, mas a febre deixou Ren tonta, e ela tropeçou, quase caindo em cima dele. Nesse momento, No chegou com comida, e ao ver Fudo praticamente em cima de Ren, perdeu a cabeça. Ela acionou todas as armadilhas escondidas no quarto, e Fudo teve que sair correndo para salvar a pele. Lá fora, Shoka ouviu as sirenes e viu Fudo disparando. Com um estalo, ela puxou um chicote e, gritando um pedido de desculpas antecipado a No, jurou que seria a primeira a derrubar Fudo. Ela o interceptou e se apresentou com orgulho como a irmã caçula de Mary e líder das 5 espadas juniores. No, que chegou logo depois, revirou os olhos e disse: Para com isso, Shoka. Essa história de líder é invenção tua. Eu que sou a chefe das juniores. Shoka ignorou e partiu pro ataque, mas não entrou na briga, atrapalhando o golpe dela. Isso deu a Fudo tempo para calçar as luvas. As duas, vendo que não iam se entender, decidiram se unir para derrubá-lo. Logo, uma multidão de alunos se aglomerou nas janelas para assistir. No foi na frente, acertando Fudo com uma sequência de golpes que lembravam os de Ren. Fudo percebeu na hora a semelhança. Shoka, com uma entrada dramática, se apresentou de novo e cortou o braço dele com o chicote, o que o irritou. Ela preparava outro golpe quando as duas anunciaram: Isso é uma correção nível 2, garoto! Só a Imperatriz sobreviveu a 2 de nós! Fudo desviou dos ataques de Shoka e bloqueou os de No. Quando elas tentaram um golpe combinado, ele, esperto, agarrou o chicote de Shoka e o usou contra elas, rindo. Vocês precisam treinar esse trabalho em equipe. Então, com um brilho nos olhos, ele liberou a bala espiritual, mandando No voando direto em cima de Shoka. As duas caíram, No mal conseguia se mexer, e Shoka tentou consolá-la. De repente, No lembrou do beijo acidental de Ren com Fudo e começou a chorar. Shoka, contagiada, também desabou em lágrimas. A escola inteira se virou contra Fudo, gritando que ele era um completo sem noção, e ele, derrotado pela gritaria, saiu correndo. Mais tarde, Ren encontrou Fudo fora da escola e, sem dizer muito, entregou o passe com seu carimbo. Ele agradeceu com um meio sorriso e foi embora. Mas nesse exato momento, No e Shoka apareceram, correndo para contar tudo a Ren. Ela ficou tão furiosa que desmaiou na hora. Naquela noite, Shoka, ainda abalada, não conseguia esquecer o que aconteceu. Mary, tomando banho, pensava em como dar um jeito em Fudo por ter mexido com sua preciosa irmã caçula. No dia seguinte, Fudo chegou na sala e deu de cara com Ren, que o esperava com uma expressão séria.
Todo mundo, até Mitsuko, se afastou com medo e nojo. Ren puxou a espada e declarou: "De agora em diante, eu sou sua supervisora pessoal. Vou te vigiar para proteger todo mundo desse seu jeito perigoso." Horas depois, Choka invadiu os chuveiros, assustando as colegas, procurando Mary. Ela a encontrou na cantina, no meio do jantar. Mary, calma, disse que já tinha decidido como lidar com Fudo. Mas Choka contou tudo o que realmente rolou. Ao mesmo tempo, No explicava a história toda para Ren, que apesar de tudo, ainda planejava dar o troco em Fudo sozinha. Enquanto isso, Fudo relaxava com Mitsuko, que tentava alertá-lo. "Mano, tu tá ferrado! Ren e Mary tão pistolaças e elas não brincam em serviço." Fudo, curioso, perguntou se era verdade que alguém já sobreviveu a uma correção nível 2 das duas. Mitsuko confirmou, contando como a Imperatriz, uma garota lendária, destruiu as defesas de Ren com as mãos nuas e quebrou a espada de Mary como se fosse um graveto. Ouvindo isso, Fudo arregalou os olhos, achando que a tal Imperatriz parecia muito com uma louca que quase o destruiu no passado. Mas, quando Mitsuko esclareceu que a Imperatriz era uma garota, Fudo começou a desconfiar que talvez tivesse confundido ela com outra pessoa. Na manhã seguinte, Ren invadiu o quarto de Fudo, arrancando-o da cama com um olhar fulminante. Mal ele abriu os olhos, ela já foi metendo a faca. "Tá saindo por aí fazendo gracinha com mais garotas, é?" Fudo, ainda grogue, tentou se explicar sobre o rolo com No e Choka, mas Ren cortou, com um tom seco. "Não precisa, eu já sei de tudo." Ela sacou a espada, deixando claro que agora ia ficar de olho nele como um gavião. Sem cerimônia, revistou a mochila dele, procurando qualquer coisa estranha. Enquanto ditava as regras do novo esquema de vigilância, Mary e Choka apareceram. Mary, com fogo nos olhos, apontou o dedo e acusou Fudo de ser um cara que não presta, que não merecia nenhum pingo de liberdade. Ren, tentando acalmar os ânimos, insistiu que tudo não passou de um mal-entendido e prometeu: "Eu assumo a responsabilidade. Vou manter esse cara na linha." Mas isso só deixou Mary mais nervosa. Ela começou a falar em francês de tão irritada que estava. Choka teve que cutucá-la. "Mano, fala português, vai!" Mary, atrapalhada, pegou um livro de idiomas e acusou Ren de estar caindo pelo charme de Fudo só por causa do beijo acidental. Ren, vermelha, mandou Fudo sair para ela conversar com Mary a sós. Mary, porém, ordenou que Choka seguisse Fudo dizendo: "Vai lá e amolece ele antes que eu chegue para fatiar esse cara." Quando Choka alcançou Fudo, a briga começou na hora. Ela estreou uma nova técnica com o chicote, achando que ele não ia escapar. Fudo, rápido, usou o cinto para bloquear e tentou explicar que ela não fazia ideia do quanto ele era forte. Mas de repente, Choka travou e caiu dura no chão. Fudo, horrorizado, percebeu que sua calça estava, bem, digamos, mal colocada. Enquanto tentava se ajeitar, ele viu um rosto familiar. Amu, alguém do passado. Enquanto isso, Ren e Mary continuavam discutindo. Ren, ofegante, tentava se explicar, mas Mary, sem paciência, mandou ela parar de ser patética e saiu em busca de Fudo. De volta ao pátio, Fudo tentava confirmar se aquela era mesmo a Amu que ele lembrava, um cara que quase acabou com ele e ainda ofereceu torná-lo seu servo. Ele gritou pra ela: "É você mesma? Como virou mulher?" Amu revirou os olhos e com um tom debochado respondeu: "Sempre fui mulher, seu idiota. E agora não tô afim de briga, preciso me recuperar." Antes que Fudo pudesse insistir, Mary apareceu em pânico ao ver a situação de Fudo, mas foi distraída pelo som de Choka, que ainda estava surtando em algum canto. Mary correu para checar a irmã, enquanto Amu foi pro auditório, onde se sentou diante de uma estátua de Buda. Sozinha, ela lembrou da última luta com Fudo. Os socos rápidos dele, como ele conseguiu acertá-la primeiro antes de ela derrubá-lo. Quando ele continuou lutando, ela o nocauteou e ofereceu poupá-lo se ele jurasse lealdade, mas Fudo recusou. Pensando na hesitação que sentiu ao vê-lo agora, o coração dela disparou. Furiosa consigo mesma, ela socou a estátua, negando qualquer sentimento por ele. Enquanto isso, Fudo e Mary estavam no meio de um embate. Ele desviava da maioria dos golpes, mas Mary cortou suas luvas com facilidade, encontrando cada ponto fraco dele. Ela zombou: "Acabou pra você, Fudo. Não sobrou nada do que te fazia forte." Sem se abalar, Fudo decidiu arriscar tudo e avançou. Mary viu o golpe vindo e tentou acertá-lo com a espada, mas ele bloqueou com uma revista, digamos, bem peculiar. Enquanto Mary recuava para se recompor, Fudo se aproximou e com um golpe da revista, a derrubou inconsciente. Então ele ativou a bala espiritual, mandando-a voando pelo pátio. Humilhada, Mary, ainda no chão, implorou: "Acaba logo com isso!" Fudo, ignorando o drama, só reclamou da revista estragada. Mary, desconfiada, perguntou se ele ia tratá-la do mesmo jeito carinhoso que tratou Ren. Ele negou, e isso a deixou em parafuso, achando que ele a considerava feia.
Desesperada, ela tentou seduzi-lo, mas Fudo recusou, dizendo: Mano, você tá facilitando demais. Isso acaba com o clima. Quando ele pediu o carimbo pro passe, Mary, numa jogada ousada, enfiou o papel no decote, desafiando-o a pegar. Fudo, quase caindo na provocação, recuou no último segundo, dizendo: Não, valeu. Foi aí que Mary percebeu que nem todo cara é um babaca. Mas então, uma voz gelou a espinha de Fudo. Era Ren, que, vendo a cena, não quis saber de explicações e partiu pra cima com a espada. Mary se meteu no meio, explicando tudo, mas claro, omitiu a parte da rejeição. Depois, concordou em carimbar o passe e anunciou que ia supervisionar Fudo junto com Ren. As duas começaram a discutir na hora, cada uma querendo mandar mais no outro. Na semana seguinte, Fudo só queria curtir o almoço em paz. Ele pediu com jeitinho: Meninas, dá um espaço, vai? Mas elas negaram, dizendo que ele precisava de vigilância 24 horas. Tentando despistá-las, Fudo soltou: Tô vendo tudo aí, hein? Tá com um cheirinho de mar. As duas ficaram em choque, tentando se recompor, quando outra das espadas supremas, Wabi, voltou de viagem com sua parceira, Koyobo. Esperando uma recepção calorosa das colegas, Wabi ficou decepcionada ao ver que todas estavam ocupadas tentando mandar Fudo pro espaço. Na manhã seguinte, Wabi, irritada com a bagunça, decidiu que era hora de tomar as rédeas. No escritório, ela montou um quadro de avisos e começou a analisar a situação de Fudo. Com um tom sério, apontou o dedo para Ren e Mary, acusando-as de deixarem as emoções atrapalharem o dever. Ela pediu uma votação para responsabilizá-las, mas só Satori apareceu para apoiá-la. Satori, que não ligava muito para a política, só queria ver Fudo levar um baile daqueles. Mais tarde, na cantina, enquanto Sukuyu tentava comer em paz, Wabi reuniu seus aliados mais fiéis e começou a tramar algo grande. Naquela tarde, durante a aula de educação física, uma multidão se formou no pátio. Fudo, curioso, seguiu o alvoroço e ficou de queixo caído ao ver Misuko, seu colega grandalhão, amarrado a uma cruz. Ele correu para ajudar, mas Ren o segurou, e Mary, com um olhar sério, disse que havia algo mais urgente. De repente, Wabi surgiu no telhado com um megafone anunciando seu plano para dominar a disciplina da escola. Ela revelou uma faixa enorme, proclamando o Festival da Morte. Enquanto discursava sobre seus sonhos de controle total, Fudo a interrompeu, gritando: Mano, por que o Misuko tá preso assim? Wabi, com um sorriso sarcástico, explicou que era castigo por contrabandear bolos. Então lançou um desafio. Se Fudo completasse uma série de provas, poderia libertar Misuko e ganhar um carimbo para seu passe. As outras espadas supremas exigiram saber que história era aquela, mas Wabi desconversou, dizendo que já tinha aprovação. Para calar a gritaria, ela disparou um canhão de água nos curiosos e mandou os outros alunos voltarem para a aula. Logo, os capangas de Wabi, os mosqueteiros da Wabi, Tsunami, Kenu e Nico, apareceram com um documento assinado por Wabi e Satori. As espadas supremas, sentindo-se traídas, exigiram explicações. Wabi, calma, disse que sua rigidez era o único jeito de impedir que elas ficassem obcecadas pelo charme de Fudo. As garotas, envergonhadas, negaram, dizendo que só estavam cumprindo o dever, mas a discussão acalorada mostrou o contrário. Wabi cortou o papo e revelou um ringue de sumô. Fudo, animado, arregalou os olhos, mas Ren puxou a orelha dele avisando: Isso não é brincadeira, Fudo. Mary cochichou que a melhor chance era passar pelo primeiro desafio sem vacilar. Quando Fudo perguntou sobre as jogadas de Wabi, elas contaram com um ar sombrio que Wabi já tinha colocado fogo em um aluno e o perseguido com gasolina até um prédio explodir. Os mosqueteiros jogaram cintos de sumô para o grupo, dizendo que podiam usá-los por cima da roupa. Fudo, claro, já estava tirando a camisa. Choka e No invadiram a cena, exigindo respeito às espadas supremas. A briga começou, mas Tsunami desarmou No com facilidade e a jogou no chão. Kenu acertou um soco na barriga de Choka, mandando ela se concentrar. Vendo as duas em apuros, Ren e Mary intervieram, encerrando a confusão e ajudando No e Choka a se levantarem. Prometeram acertar as contas depois, mas agora era hora de se preparar para o confronto. Os mosqueteiros ofereceram ajuda com os cintos, mas perceberam que Fudo já estava pronto. Ren o puxou de lado para ajustar o cinto dela, e ao sentir as mãos dele, teve um arrepio que a deixou sem graça. Mary, vendo a cena, surtou e pediu que Ren ajustasse o dela. Ren, fingindo esquecimento, deixou Mary passar pelo mesmo constrangimento. No caminho para o ringue, Ren tentou acalmar Mary, mas ela retrucou irritada: O que me deixa louca é que ele passou mais tempo ajeitando o teu cinto do que o meu. Quando o confronto começou, uma equipe de filmagem transmitiu tudo ao vivo para a escola. As garotas, em pânico, tentaram se ajeitar, envergonhadas. Fudo entrou no ringue e perguntou quem era o adversário. Os mosqueteiros o repreenderam por achar que podia simplesmente começar.
De repente, Koyobo, uma figura imensa, caiu no ringue como uma rocha, quase fazendo Fudo infartar. Ele gritou: "Por que eu tenho que lutar com um urso?" Wabi riu e explicou que Koyobo era um dos mosqueteiros, e o carinha de cabelo tigelinha era só um ajudante perdido. Ren e Mary protestaram, dizendo que era contra as regras enfrentar alguém como Koyobo. Wabi, com um sorriso malicioso, prometeu: "Se algum de vocês vencer, eu libero todo mundo e dou o carimbo." Sem esperar, Fudo jogou o casaco para as garotas e disse: "Deixa comigo." Ele se alongou, entrou na posição e Wabi quebrou uma garrafa de refrigerante para dar o sinal. Fudo avançou com tudo, empurrando Koyobo para trás. Mas o grandalhão levantou as garras, pronto para cortá-lo ao meio. Fudo respondeu com a bala espiritual, mas Koyobo desviou. Mudando de tática, Fudo quase quebrou a coluna do adversário com um golpe. Koyobo tentou revidar, mas Fudo esquivou e derrubou as pernas dele. A multidão gritava para ele parar, com medo de que fosse esmagado, mas Fudo, confiante, lembrou: "Eu treinei com lutadores de sumô profissionais, galera!" Ele arrastou Koyobo até a borda do ringue, soltou-o de repente e desviou de um contra-ataque. Quando Koyobo tropeçou, seu cinto caiu. Fudo, apontando, exclamou: "Pelas regras do sumô, se o cinto cai, perdeu!" Koyobo, envergonhado, virou-se rápido para se cobrir, e Fudo comemorou com um soquinho no ar com as garotas. Wabi, atônita, perdeu o equilíbrio e caiu da cerca. Os mosqueteiros da Wabi correram para socorrer a chefe, mas Wabi, já de pé, sacou a espada com um brilho de fúria nos olhos. Ela ordenou com voz cortante: "Fiquem espertos porque o Fudo não passa da próxima." Enquanto Koyobo saía, cabisbaixo, Fudo olhou para Mitsuko, ainda pendurado na cruz, e pensou: "Como diabos conseguiram içar esse cara aí?" Mas logo percebeu que o pátio estava vazio, exceto por ele, Ren e Mary. As portas bateram com um estrondo, e o clima ficou pesado. Ren e Mary trocaram olhares, já pressentindo o que vinha pela frente. Enquanto isso, os capangas de Wabi ajudavam-na a colocar um figurino chamativo. Ela parabenizou Fudo pelo primeiro desafio, mas com um tom sarcástico disse: "Chegue ao telhado e o carimbo é seu." A equipe de filmagem se preparava para transmitir Ren e Mary, ainda com os cintos de sumô, enquanto Saki e Midi, alheias a tudo, só queriam curtir o espetáculo. Wabi, então, revelou o próximo desafio. Fudo teria que enfrentar os 3 mosqueteiros dela e mais 10 guerreiras calejadas, treinadas para provar que homens eram um fiasco. A câmera focou nas garotas, que tentavam, sem sucesso, disfarçar a vergonha dos cintos mal ajustados. Ren e Mary puxaram Fudo de lado e sussurraram: "Isso é uma armadilha das grandes, Fudo." Ele concordou, mas apontou para Mitsuko, ainda preso, e disse: "Não posso deixar o cara lá. Fiquem fora disso, é perigoso." Enquanto jogava o casaco no chão, as duas decidiram que iam lutar junto com ele, quer quisesse ou não. Enquanto bolavam um plano, Wabi os espionava por uma câmera escondida, sempre um passo à frente. De repente, Fudo ouviu Ren e Mary se atrapalhando para ajustar as roupas. Ao virar para ajudar, ele deu de cara com elas tentando cobrir as curvas, e quase perdeu o chão. Antes que pudesse se explicar, No e Choka surgiram do nada, dando um tapa na cara dele e mandando um recado para as garotas. Quando as portas se abriram para o próximo desafio, Ren e Mary descobriram que No e Choka tinham decidido enfrentar sozinhas um exército de guerreiras feministas que esperava do outro lado. Elas tentaram brigar com Fudo por deixá-las ir, mas ele insistiu: "Confiem nelas, elas dão conta." E de fato, No e Choka seguraram a onda até os mosqueteiros aparecerem. Enquanto as garotas enfrentavam as inimigas, Fudo procurava um atalho para o telhado. Todas as portas estavam trancadas, mas ele sugeriu arrombar uma. Antes que pudesse tentar, Satori explodiu a porta e pulou do balcão com um sorriso animado. "Tava na hora de te dar uma lição, Fudo." Enquanto isso, Wabi observava, por câmeras, garotas mascaradas libertando Mitsuko. Quando Fudo entrou no telhado, ele a encarou e perguntou: "Pronta pro round final?" Wabi olhou para Ren e Mary e provocou: "Esse cara vale mesmo o orgulho de vocês como espadas supremas?" Elas retrucaram que era o dever delas vigiá-lo, mas Wabi riu, apontando as situações constrangedoras em que sempre se metiam com ele. Fudo, sem papas na língua, rebateu: "Quando eu ganhar, você vai botar um cinto de sumô e desfilar para a escola inteira." Wabi sacou a espada e trouxe Koyobo de volta. Mary ouviu os mosqueteiros se aproximando e correu para interceptá-los, enquanto Ren gritou com Wabi por sempre se esconder atrás de Koyobo. Fudo pediu para Ren sair da frente e se preparou para desviar do primeiro golpe de Koyobo, mas levou um soco brutal na cara, que o deixou tonto. Ele exclamou: "Desde quando esse cara tem mãos tão letais?" Ren, com um tom de urgência, gritou: "Ele já treinou com o próprio Jake Paul, Fudo! Não desiste!" Com Koyobo ocupado, Ren avançou contra Wabi, mas ela desviou com facilidade, acertou o primeiro golpe e zombou: "Esqueceu o cérebro em casa, Ren?"
Ren, furiosa, arrancou a arma de Wabi do próprio ombro e acusou-a de lutar sem honra. Wabi deu uma risada e retrucou. Jogo limpo nunca foi parte do acordo. Ren tentou uma técnica avançada, mas Wabi bloqueou, arrancou a espada dela e mirou sua garganta. Ren escapou por pouco, mas levou uma pancada no rosto. Tentou outro golpe, mas Wabi bloqueou de novo e a chutou para longe. As duas se enfrentaram num embate de pura força, e Wabi quase arrancou a perna de Ren, que se esquivou, devolveu um chute e avisou: "Não me subestime de novo." Enquanto isso, Mary desarmou Kenu, e Fudo desviou de um golpe de Koyobo antes de lançar outra bala espiritual. Mas seu braço começou a ficar dormente de tanto usar o golpe, e ele recuou, encurralado. Mary gritou para Kenu desistir, mas ela pegou suas armas. Nico entrou na briga, jogando dardos de metal que fizeram Mary sangrar. Wabi preparava um golpe final, mas Ren jurou impedi-la. Wabi zombou. "Para de fingir que correr atrás do Fudo o dia todo é dever." Ren travou, abalada pela provocação, mas Fudo gritou para ela e Mary: "Valeu por ficarem do meu lado." Ele notou que Koyobo começava a cansar por causa das balas espirituais. Quando Koyobo avançou de novo, Fudo fingiu disparar outro golpe. Koyobo baixou a guarda e Fudo acertou um soco limpo no rosto, nocauteando-o. Mary, com uma carga final, derrubou os mosqueteiros, passando por eles como um trator. Ren, aproveitando a brecha, pegou Wabi desprevenida e a derrubou com uma técnica poderosa. No e Choka chegaram bem a tempo de ver que o desafio já tinha acabado. Fudo pediu ajuda a Ren e Mary para colocar o cinto de sumô em Wabi, mas elas, lembrando de como ele já as deixou desconcertadas antes, acharam que era mais uma jogada estranha dele. Furiosas, saíram correndo atrás de Fudo pelo telhado, querendo acertar as contas. No dia seguinte, Ren pegou uma máscara nova para cobrir o rosto, mas pensando no elogio que Fudo fez, hesitou e guardou a máscara no bolso. Não entrou no quarto, como sempre, elogiando a líder. Ren, um pouco tímida, perguntou: "E aí, como eu fico sem a máscara?" Nu, com um sorriso, respondeu: "Mano, tu tá mais linda do que nunca." Enquanto isso, Mary testava um perfume novo e pediu a opinião de Choka, que, claro, começou uma enxurrada de elogios. Mais tarde, as duas chegaram à escola e logo perceberam algo irritante. Praticamente todas as garotas do campus queriam se aproximar de Fudo por causa da vitória dele contra Koyobo. O falatório das fãs aumentava, mas Fudo, exausto, mal notava. Só queria tirar um cochilo na aula. Ren o acordou com um cutucão rápido no pé, enquanto Mary espantava um grupo de garotas que tentavam flertar com ele. No fim do dia, Ren e Mary estavam exaustas de lidar com a nova legião de fãs de Fudo. Enquanto reclamavam, ele passou por elas, e elas logo imaginaram que ele ia encontrar alguma admiradora. Fudo, tranquilo, lembrou: "Gente, é só hora do almoço, calma aí." As duas acabaram almoçando com ele, e Fudo estranhou a energia meio esquisita delas. Elas explicaram que era o único jeito de manter as fãs afastadas. Quando ele notou alguém o observando, Ren e Mary o distraíram com ciúmes. Fudo, irritado, pediu para pararem com o drama, mas levou uma bronca daquelas, aprendendo na marra o que não se diz para garotas no período vermelho. Depois da aula, Fudo saiu, e Ren e Mary ficaram se perguntando por que ele não falou nada sobre a nova aparência delas. Ao saírem, Wabi apareceu com Koyobo, saindo de um esconderijo. Ela estava convencida de que a popularidade de Fudo com as garotas era algum tipo de feitiço, e disse: "Precisamos investigar isso." Naquela noite, durante o jantar, Ren e Mary não paravam de falar de Fudo, o que deixou No e Choka preocupadas. Mary sugeriu dar uma lição em Fudo para ele se tocar, e Ren, a princípio contra, acabou concordando, pensando que talvez fosse o único jeito de lidar com o jeito incontrolável dele. Mais tarde, Fudo sentiu um arrepio do nada, mas disse a Misuko que estava de boa. Misuko, porém, estava mais focado numa figura misteriosa que os observava nas sombras. Naquela noite, Fudo desabou na cama, resmungando sobre como estava estranhamente cansado antes de apagar. Na manhã seguinte, para surpresa de todos, ele acordou no horário. Disse que foi por causa de uma boa noite de sono, e, casualmente, elogiou Ren. "Tá legal esse uniforme de sempre, hein?" Ele também jogou um charme pra Mary, dizendo que o perfume dela tava no ponto, antes de sair. As duas o pararam pra revista de rotina, adiando os planos de castigo. Mary checou a mochila, enquanto Ren o revistava, e, de repente, achou uma foto no bolso dele. As duas surtaram ao ver a imagem. Satori em cima de Fudo, posando como se fosse uma estrela de clipe. Fudo ficou pálido e jurou: "Mano, eu não sei de onde veio essa foto." Mas elas não engoliram. Ele disparou correndo até esbarrar em Koyobo. Tentou se explicar, mas Koyobo soltou um rosnado grave. Quando Ren e Mary chegaram, só viram Wabi e Koyobo, então continuaram caçando Fudo. Depois que elas saíram, Fudo agradeceu Koyobo, que, para surpresa dele, lambeu seu rosto. Wabi riu e revelou: "Koyobo é fêmea, sabia? E por que as meninas estão querendo te esfolar?"
Fudo desabafou sobre a loucura toda, e Wabi rindo sugeriu que a foto com Satori era uma armação para ferrar a relação dele com Ren e Mary. Fudo lembrou que, na foto, ele estava tranquilo, e havia um feixe de luz cobrindo tudo, o que provava que era montagem. Ele decidiu que precisava pegar a foto original no dormitório das garotas. Wabi alertou. As armadilhas foram reforçadas depois da tua última invasão. Fudo deu de ombros, mas, naquela noite, acabou preso numa sala de interrogatório, levando uma surra de Ren e Mary. Após várias rodadas de tapas e perguntas, Mary parou ao notar cicatrizes antigas no corpo dele. Ela mandou No e Choka o soltarem. Enquanto saíam, Ren e Mary cochicharam, curiosas sobre de onde vinham aquelas marcas. Wabi encontrou Fudo, ainda ofegante, jogou um pão pra ele e disse: Tu é louco de verdade por ter ido até o fim com esse plano. Mais cedo, Fudo tinha explicado que se entregaria de propósito para entrar no dormitório. Wabi decidiu ajudar, querendo entender por que Satori armava contra ele. Enquanto o ajudava a se levantar, ela perguntou: Por que tá se metendo tanto nisso? Fudo lembrou dos olhos marejados de Ren, mas disse: Não precisa me ajudar se for demais. Koyobo, então, deu uma lambida que derrubou Fudo, e Wabi, sorrindo, disse: Tô nessa até o fim, parceiro. Logo, eles chegaram ao quarto de Satori. Fudo começou a fuçar na escova de dentes de Satori, o que fez Wabi quase enfiar o objeto goela abaixo dele por estar distraído. Depois de revirarem o quarto sem encontrar a foto, Wabi concluiu que Satori devia estar com ela, provavelmente no corpo. Isso significava uma coisa: precisariam emboscá-la no banho. Fudo topou o plano, mas Wabi o alertou com um tom sério. A Satori é completamente desequilibrada, cuidado. Eles começaram a se mover, mas Fudo, desastrado, acionou uma armadilha e por pouco não perdeu a cabeça. Wabi deu uma bronca. Eu avisei sobre as novas seguranças, seu tapado. Antes que pudessem continuar, ouviram passos. Fudo se escondeu atrás de Koyobo bem na hora que Midi e Saki passaram, mas sem querer, ele acabou apertando as curvas peludas de Koyobo, que num momento de êxtase, desabou. Wabi, rápida, se jogou em cima dele para disfarçar até um filhote de urso distrair as garotas. Quando escaparam, Wabi quase o degolou, mas se segurou. No vestiário, ainda sem encontrar a foto, Wabi notou que a espada de Satori também sumiu. De repente, a vice-comandante de Satori, uma garota mascarada, entrou. Antes que Fudo pudesse perguntar o que ela pretendia com um bastão de bambu, ela disparou um dardo. Wabi bloqueou com a mão, mas começou a bolar um plano. Foi então que Satori saiu do banho com uma presença que chamava a atenção e disse com um sorriso provocador: Estava te esperando, Fudo. Coberta apenas o suficiente para ele se concentrar, Fudo tentou entender o que ela queria. Foi quando reparou num saquinho pendurado no pescoço dela. Lembranças da outra noite voltaram como um flash. Ele acordando grog, ela por perto. Satori atacou de novo, mas ele pegou o golpe com facilidade e a acusou de ser a Stalker. Ele desconfiava que ela tinha drogado sua comida, chantageando Misuko. Mas Satori revelou com um riso frio: O Misuko tá comigo desde o começo. Fudo ligou os pontos. Tudo começou quando tiraram Misuko da cruz da vergonha. Enquanto Satori o espionava o dia todo, Misuko a ajudou a invadir o quarto dele, saindo na surdina. Depois, ela posou para as fotos. Quando Fudo começou a acordar, ela deu outra dose de sedativo, dessa vez com um beijo, fazendo-o apagar de novo. Ela apontou o saquinho no pescoço e disse: A foto original tá aqui. Enquanto Fudo tentava bolar um jeito de pegar o saquinho, Mary desabafava com Choka sobre todos os sinais que ignorou sobre o lado canalha de Fudo. Choka concordava com tudo, e quando Mary mencionou que ele rejeitou seu corpo, caiu no choro. Para engolir a mágoa, ela se forçou a tomar mais suco de uva, insistindo que era mais forte que qualquer cachaça. No quarto de Ren, a cena era parecida. Nu tentava animá-la dizendo que odiava Fudo desde que ele roubou seu primeiro beijo. Cansada do drama, Ren cortou a conversa. Chega disso, não. Vamos resolver isso de uma vez. Enquanto isso, Misuko voltou pro quarto, cheio de culpa por trair Fudo, e viu o passe dele jogado no chão. No banho, Fudo perguntou a Satori: Por que raios tu resolveu me montar no meio da noite? Ela, com um olhar irritado, respondeu: Porque tu me tira do sério, Fudo. Enquanto conversavam, Ren se arrumava para dormir, ainda pensando em Fudo. Nu, observando em silêncio, começou a se preocupar. No banho, Fudo calçou as luvas, pronto pra briga. Satori o convidou pra entrar na água, mas ele sem graça pediu: Mano, pelo menos bota uma roupa. Ela insistiu que o corpo dela era parte do plano e apertou a própria bochecha, ativando algo que deixou Fudo lutando pra manter o controle. Wabi, vendo ele viajando, deu um chute que o jogou na água, gritando: Fica esperto, cara! Ela se virou pra enfrentar a vice mascarada, mas começou a sentir os efeitos dos dardos venenosos.
Para combater a tontura, Wabi cravou a própria perna com a espada e mudou de tática. Fudo, ainda se adaptando ao show de Satori, brincou. Melhor que ver caras no banho, pelo menos. Satori disse que tinha uma pergunta, mas do nada lançou um ataque surpresa que o jogou contra a parede de vidro. Enquanto ele se recuperava, ela perguntou com um tom sádico: "Qual método de tortura tu prefere?" Fudo bloqueou uma estocada com a luva, mas ela mudou para cortes rápidos, acertando um talho na bochecha dele. Ele tentou alcançar o saquinho, mas Satori desviou com a espada. Ela mirou o estômago, e embora Fudo tenha escapado, levou um corte fundo nas costas. Percebendo que ela era imprevisível e absurdamente distrativa, ele a chamou de monstro por ir tão longe. Bloqueou o próximo ataque, viu uma brecha, mas caiu numa armadilha e desviou por pouco. Outro corte no rosto e ele disse: "Finalmente saquei teus movimentos." Satori riu, dizendo que aquela era só uma de suas 10 técnicas especiais e mirou a perna dele. Fudo desviou, mas levou uma joelhada nas costelas, seguida de um novo golpe cortante enquanto tentava respirar. Enquanto isso, Wabi lutava para não desmaiar. A vice de Satori acertou sua mão com o bambu, e o veneno turvou sua visão de novo. Wabi se cortou outra vez para se manter lúcida e mudou a estratégia para continuar na briga. Fudo não conseguiu desviar de mais um corte nas costas e percebeu com um arrepio que Satori estava misturando várias técnicas de elite numa forma híbrida. Ela, com um sorriso malicioso, elogiou: "Nada mal, Fudo. Sacou rápido." De repente, o clima mudou. Ela se aproximou com a espada quase encostando no pescoço dele e perguntou num tom estranho: "Sabe jogar corrente de palavras?" Enquanto isso, Wabi, já no limite, decidiu ir com tudo, mas seus ataques saíam fracos e desajeitados. Ela perdeu o controle da espada, deixando-se vulnerável. A mascarada aproveitou, pronta para atacar. De volta ao banho, Satori avançou até Fudo sentir a lâmina roçando sua pele. Ele agarrou a espada, mas ela usou uma técnica única, mudando a direção e cortando seu braço. Rindo, ela explicou: "Meus golpes são imprevisíveis porque misturo estilos sem padrão." Fudo tentava bloquear, mas os movimentos dela começaram a ficar descuidados. Lembrando do efeito que causou nas outras garotas, ele bolou um plano arriscado. Atraindo-a para o lavabo, ele deixou a toalha cair, revelando-se pronto para a batalha. Satori congelou, ameaçando cortar tudo fora, mas Fudo desviava com facilidade. Ele provocou: "Nenhuma garota pensa direito depois de ver o que eu tenho. É tipo mágica." Enquanto isso, Wabi, recuperada do veneno, agarrou o bastão de bambu da mascarada e com um movimento de judô, a jogou no chão. Desviando dos dardos, ela gritou: "O veneno não me pega mais." Na mesma hora, Tsukuyo seguia para o banho, mas a zeladora do dormitório a avisou que Satori estava lá. Confiando em seus sentidos apurados, Tsukuyo resolveu investigar. Wabi, após dominar a mascarada, puxou a máscara e ficou chocada com o que viu, algo totalmente inesperado. Ao mesmo tempo, Fudo derrotou Satori. Antes que pudesse comemorar, ela segurou o saquinho com a foto sobre a água, ameaçando destruí-lo. Desafiando-o, ela disse: "Vem impedir, se tiver coragem." Fudo tirou a luva e, com um tapa, jogou-a na água. Atônita, ela perguntou se ele estava tão preocupado com a expulsão. Fudo negou sério: "Eu bati porque você fez a Ren chorar. Isso eu não deixo passar." Enquanto afundava na água, Satori murmurou: "Emoções humanas são fascinantes." Fudo estendeu a mão, dizendo: "Para de fingir que não é uma de nós." Por um instante, a máscara dela caiu, e envergonhada, ela escondeu o rosto na água. Mais tarde, Fudo sonhou com Satori fazendo coisas bem ousadas, até abrir os olhos e vê-la de pé ao lado dele, com Koyobo lambendo seu rosto. Ela calmamente explicou: "Tô na enfermaria, relaxa." Fudo percebeu que ainda estava exposto e se cobriu na hora. Satori apontou as roupas dele e disse que Wabi descansava na cama ao lado. Confuso, ele perguntou como foi parar ali. Mais cedo, no banho, quando Fudo estendeu a mão, Satori quase aceitou, mas ouviu passos. Sem hesitar, ela o puxou e escondeu o rosto dele no peito, mandando ficar quieto. Os mosqueteiros entraram no vestiário. Enquanto dois checavam Wabi, Tsunami tentou desmascarar a atacante, mas a mascarada ainda resistiu. Tsunami a nocauteou bem na hora que Tsukuyo chegou com Eva. A princípio, Tsukuyo achou que os mosqueteiros eram o problema, mas ao ver Wabi envenenada, mandou chamarem ajuda. Tsunami ordenou que levassem Wabi e a mascarada para a enfermaria. Quando ficaram sozinhos, Tsukuyo entrou no banho e exigiu que Satori parasse de se esconder. Satori fingiu não saber de nada, agindo como se mal conhecesse Fudo. Tsukuyo, sem paciência para se molhar por causa de um cara escondido no meio de peitos, não insistiu. Antes de sair, pediu que Satori a encontrasse na fonte para conversar, longe de Fudo. Depois que Tsukuyo foi embora, Fudo emergiu, ofegante, e reclamou: "Quase me afoguei nesses teus peitos." Satori retrucou:
Agradece, porque a Sukuyo teria te fatiado se te achasse. Fudo tentou sair, mas desabou, exausto dos ferimentos. Seu corpo, destruído pela luta, forçou a mente a desligar. Enquanto isso, Ren se revirava na cama, contando carneirinhos, mas só via o rosto de Fudo. Cansada, ela saiu sorrateira pelo corredor, rumo à sala de punição. Lá, deu de cara com Mary, que quase teve um treco. As duas fingiram que iam pra cantina, sentaram pra tomar chá e forçaram um papo furado, esperando a outra confessar a verdade. Choka e No apareceram, quase estragando a farsa, mas se sentaram também. Quando Choka sugeriu voltarem pra cama, Ren e Mary, alegando sede, se desafiaram a um concurso de chá. Minutos depois, cheias e exaustas, Satori entrou e casualmente revelou onde Fudo estava. Chocadas, elas questionaram como ela sabia, já que não era pra saber. Satori, calma, disse. Ele me atacou. Satori, com um sorriso debochado, contou a Ren e Mary que fez parecer que ela e Wabi libertaram Fudo para um duelo, disputando quem lidaria com ele. Enquanto Fudo vestia a camisa, ela lembrou apontando o ouvido. Tô com o tímpano estourado por tua causa, hein? Fudo pediu desculpas, mas ela dispensou com um aceno e avisou. Se prepara, porque Ren e Mary estão chegando. Boa sorte. Minutos depois, Ren entrou na enfermaria com um olhar que prometia encrenca. Fudo se preparou para o pior, mas, para sua surpresa, ela se curvou e pediu desculpas, agora sabendo da verdade. Antes que ele pudesse responder, Ren ergueu os olhos e viu que ele ainda estava, bem, digamos, exposto. Ela quase surtou, mas respirou fundo e se controlou. Lá fora, Satori ouviu um barulho e flagrou Misuko usando uma máscara que claramente não foi feita para alguém do tamanho dele. De volta à enfermaria, Ren terminou o pedido de desculpas e disse a Fudo que ele podia fazer o que quisesse. Ele pediu para ela fechar os olhos. Ren, esperando um beijo, ficou tensa, mas Fudo apenas tirou a máscara dela e disse: mantenha as mãos atrás das costas. Ren, magoada, murmurou que preferia mostrar o corpo a deixar ele ver seu rosto. Curioso, Fudo perguntou por que ela usava a máscara. Ren abriu o coração. Após o pai abandonar a família por outra mulher, a mãe, que via o rosto do ex-marido em Ren, a chamava de estragada e a obrigou a usar a máscara, descarregando nela sua frustração. A máscara virou seu escudo. Enquanto falava, Wabi, escondida atrás de uma cortina, se segurava para não fazer xixi, sem querer atrapalhar o momento. Ren confessou que o elogio de Fudo sobre sua aparência sem a máscara a ajudou a se sentir um pouco mais confiante. Ele devolveu a máscara dizendo: guarda ela até o dia que não precisar mais. Aí, destrói tu mesma. Fudo virou de costas e, em voz baixa, compartilhou seu passado. Contou que foi abandonado ao nascer e criado por um velho louco que o maltratava, chamando isso de treinamento. Enquanto abria o coração, Wabi, ainda escondida, pensava só em aliviar a bexiga. Koyobo, percebendo a emergência, passou um balde para ela. Satori, ouvindo tudo ali perto, deixou lágrimas escaparem. Fudo tentou animá-la, mas Mary entrou, pronta para se desculpar. Em vez de só falar, ela se ofereceu dizendo: faz o que quiser comigo. Fudo recusou, e Mary, confusa, perguntou se era porque ele já tinha feito algo com Ren. Ao amanhecer, Fudo voltou para o dormitório, exausto, e desabou na cama. Misuko tentou conversar, perguntando se Fudo o odiava por tê-lo drogado. Fudo, tranquilo, respondeu: não, mano. Sei que tu fez isso para proteger os outros caras. Ainda te considero parceiro. Misuko pediu para ele olhar debaixo do travesseiro. Fudo encontrou o passe, agora com o carimbo de Satori, e por um momento esqueceu todo o caos, apenas sorrindo. Dias depois, Fudo acordou de um pesadelo onde Amu quase o destruiu, deixando-o com uma sensação de impotência. Ele pegou o despertador, confuso sobre o motivo do sonho. Enquanto isso, uma garota que levava comida para Amu chegou ao quarto dela e o encontrou vazio. Pouco depois, 2 caras, fãs de momentos íntimos, entraram no chuveiro para se refrescar. Enquanto se ensaboavam, um deles ouviu algo estranho. Tentaram ignorar até que viram algo aterrorizante pela janela e gritaram em pânico. No dormitório, Fudo debochou: relaxa, o monstro deve estar mais assustado com a cara feia de vocês. Os caras, ofendidos, imploraram para ele levar a sério. Misuko também alertou que podia ser um problema real, mas Fudo, querendo voltar a dormir, dispensou. Foi quando Ren apareceu, gritando para ele levantar. Antes de sair, Misuko entregou o passe e perguntou por que ele estava agindo tão estranho. As garotas surtaram ao ver quantos carimbos Fudo já tinha. Quando ele saiu, Misuko explicou que o último carimbo, de Sukuyo, não seria tão fácil quanto usar o charme. Em outro canto, Sukuyo informou a diretora, Yukino, que Amu sumiu e que seus hábitos alimentares estavam estranhos. Elas acionaram a equipe e cancelaram as aulas do dia.
No telhado, Satori pulava de um lado para o outro, admirando uma foto que tirou com Fudo, até que uma garota misteriosa começou a falar com ela. Do lado de fora do dormitório masculino, Fudo perguntou a Ren por que Mary não estava com ela. Ren explicou que o dormitório feminino estava um caos. Enquanto isso, o Abi, com os mosqueteiros, procurava freneticamente pelo filhote de Koyobo. Sem sucesso nos dormitórios, o Abi alertou. Se a Satori achar ele primeiro, vai sufocar o bichinho de tanto amor. No caminho para a escola, Fudo e Ren esbarraram em Mary, que estava desesperada procurando a peruca perdida de Choka. Ela implorou ajuda, dizendo que Choka se recusava a sair do quarto sem ela. No telhado, Satori hesitava em se meter na confusão, enquanto a garota misteriosa continuava falando. Enquanto buscava a peruca, Mary ouviu o Abi conversando com os mosqueteiros sobre Koyobo e entendeu tudo errado, achando que era outra coisa. Convencida de que o Abi roubou a peruca de Choka para ficar com ela, Mary estava em modo surto total, tentando entender a confusão. Quando Fudo e Ren a encontraram, ela ainda estava descontrolada. O Abi apareceu, perguntando se alguém viu Koyobo, e Mary explodiu, acusando-a de roubar o que era dela. Fudo tentou botar panos quentes, explicando que cada um estava procurando algo diferente, mas a discussão virou um caos, com todo mundo brigando sobre qual problema era mais importante. Enquanto tentava acalmar os ânimos, Fudo lembrou dos caras do banho e começou a ligar os pontos. No banheiro, os caras estavam se lavando de novo quando avistaram o monstro pela janela e entraram em pânico. Jogaram tudo o que tinham em mãos, e um deles conseguiu agarrar a criatura e arremessá-la. Ela caiu bem na frente de Fudo, Ren e Mary, que logo reconheceram. Era só Koyobo, usando a peruca destruída de Choka. Não apareceu com uma garota baixinha, que era Choka sem a peruca, exigindo-a de volta. Mas a peruca estava em pedaços, sem salvação. Ren, impaciente, disse para Choka esquecer a peruca e ir para a aula, mas No lembrou que as aulas foram canceladas. Mary então soltou a bomba. Amu tinha sumido. Fudo, pensativo, perguntou se era a mesma Amu que já tinha dado um couro nele. Logo, eles se juntaram ao Abi para devolver Koyobo. Ela ficou aliviada por Satori não ter achado o filhote primeiro, mas não conseguia ignorar uma sensação estranha. Tsunami mencionou algo suspeito sobre a garota mascarada que enfrentaram antes, que parecia muito com a tal Misoji, agora conversando com Satori. E pasmem, era a irmã dela. Quando Misoji começou a reclamar, Satori deu um tapa nela, dizendo que aquele chororô fazia seus ouvidos sangrarem. De repente, Amu surgiu, segurando uma cópia da foto, rasgou-a e chamou Satori de lunática, dizendo que ela precisava de um corretivo. Satori apenas deu de ombros. Lá embaixo, o Abi viu Amu com Satori no telhado. Montando Koyobo, ela gritou para todo mundo se afastar. No alto, Satori, displicente, disse a Amu que tinha coisas a fazer e tentou sair. Mas Amu sacou a espada e lançou uma técnica devastadora. Satori conseguiu acertar um golpe, mas Amu nem ligou, revidou com um contra-ataque mortal usando as unhas afiadas e jurou acabar com aquela loucura. Quando ia atacar de novo, Misoji disparou um dardo, que Amu pegou com os dedos. Misoji tentou falar, mas Satori avançou. O Abi, correndo pro telhado com Koyobo, rezava para chegar a tempo. No telhado, Misoji tinha desabado. Amu se preparava para acabar com Satori, mas Misoji se jogou na frente do golpe. Ao sentir o sangue, Amu percebeu a verdade. Misoji era mesmo sua irmã. Por anos, Satori teve um complexo de superioridade, até com a própria irmã. Tudo mudou quando Misoji a superou, derrubou-a e trocou de identidade com ela. Mesmo ferida, a verdadeira Satori disse a Misoji que ainda a amava. As palavras fizeram Misoji desabar em lágrimas, recuperando um pedaço de sua humanidade perdida. Ela gritou de angústia ao ver a irmã machucada. Mas Amu deu o golpe final, silenciando-a. O Abi chegou tarde demais com Koyobo. Furiosa, desafiou Amu para um duelo, e Koyobo se juntou, pronta para a briga. As duas atacaram juntas, mas Amu revidou com golpes brutais, mal se machucando. Zombando de Wabi por tentar detê-la, Amu parecia imbatível. Enquanto isso, Fudo caminhava com Misuko e avistou Sukuyo. Vendo a chance de conseguir o último carimbo, ele ignorou o aviso de Misuko, que estava em pânico. Mano, a Sukuyo é a mais perigosa das espadas supremas. Fudo, teimoso, foi atrás dela. Quando chegou perto, Sukuyo girou a espada tão rápido que cortou o ar, e Fudo congelou. Ela guardou a arma, mas ele ainda tremia. Tropeçando numa pedra, caiu de costas, e Sukuyo avisou. Se eu não tivesse me segurado, tu tava jogando basquete com o Kobe Bryant agora. Calmamente, ela explicou que agora era responsável por vigiá-lo, e que ele já tinha esgotado suas chances. Listou os crimes. Primeiro, invadir o dormitório feminino para se divertir com Ren. Segundo, entrar no banho das garotas. Terceiro, fazer ela esperar do lado de fora da enfermaria até adoecer. Fudo, irritado, perguntou. Por que uma baixinha como tu tá no comando?
Sukuyu não respondeu com palavras. Sacou a espada e cortou uma borboleta ao meio, provando seu ponto. Fudo a repreendeu por machucar algo inofensivo, mas ela disse com um leve sorriso: Sério, não sei se era borboleta ou mariposa. Foi aí que Fudo sacou. Sukuyu era cega, mas seus ouvidos eram absurdamente afiados. Ele começou a entender o quão letal ela era com a espada. Sukuyu completou: Nós dois treinamos o mesmo estilo de espada, mas tu nunca teve um mestre de verdade para te guiar. No telhado, Koyobo socava como se estivesse enfrentando o Mike Tyson no auge, mas Amu, com gestos rápidos como uma ninja, derrubou-a com um único golpe. Os 3 mosqueteiros apareceram para ajudar Wabi contra Amu, mas ela mandou fugirem. Eles recusaram, e Amu os despachou como se fossem nada. Enquanto o caos rolava, Fudo ouviu a briga de onde estava. Sukuyu, com um tom casual, mencionou que Amu estava no telhado, jogando os mosqueteiros de um lado para o outro, mostrando quem mandava. Ela tentou continuar o papo, falando que achava Demon Slayer um anime fraco sem a animação de ponta, mas percebeu que Fudo já tinha disparado correndo, o que a deixou irritada. No telhado, Wabi implorava para Amu poupar seus mosqueteiros. Amu respondeu cortando-a nos olhos, deixando-a sangrando e gritando de dor. O berro ecoou pela escola, e as outras espadas supremas correram para o telhado. Fudo chegou primeiro, e a visão dos corpos machucados trouxe lembranças dolorosas do trauma que Amu já tinha causado nele. Ele correu até Wabi, com os olhos dela encharcados de sangue, e gritou por ajuda. A diretora, Yukino, apareceu atrás dele. Enquanto isso, Amu encarava Sukuyu. As duas trocaram farpas, mas antes que a coisa esquentasse, o resto das espadas supremas chegou, exigindo saber o que causou os gritos. Amu, com um sorriso frio, convidou: Cheguem mais perto que eu mostro direitinho. Com Fudo, ele estava em pânico com o estado de Wabi. Yukino disse que os olhos dela poderiam ser tratados com cirurgia, mas mais importante, era a hora de Fudo enfrentar Amu. Ele olhou para os amigos encarando Amu e o coração apertou. Ren e Mary avançaram, mas Amu bloqueou as duas com as pernas, que pareciam armas. Surpresas, elas ouviram Amu elogiar. Até que enfim estão trabalhando juntas. Culpa do Fudo, né? Ela revelou que treinou um karatê especial, transformando o corpo numa arma, o que lhe rendeu o título de espadachim sem espada. Amu se aproximou das irmãs de Ren e Mary, que se recusaram a fugir por lealdade. Sukuyu entrou na frente, cortando o caminho de Amu. Antes de agir, perguntou a No, com um tom estranho: Somos amigas, né? No, pega de surpresa, pensou um pouco e confirmou: Claro, somos sim. Sukuyu, canalizando uma força quase sobrenatural, declarou que protegeria os amigos custe o que custar. Amu, com um sorrisinho, estava louca para testar seus membros afiados contra a espada de Sukuyu. Mas Sukuyu, calma como gelo, desvendou o estilo de Amu com um olhar. Teu jogo é só contra-ataque. Minha espada é mais rápida que tuas mãos. Amu ficou inquieta, sentindo a aura fria de Sukuyu. Num movimento explosivo, Sukuyu cortou Amu 3 vezes em 3 segundos, deixando-a sangrando enquanto todos assistiam chocados. Mas Sukuyu também sangrava, com a espada quebrada pelo contra-ataque de Amu. Esta, pegando a ponta da lâmina, riu. Lutando com um brinquedo, é? Vendo uma brecha, Amu se preparou para acabar com Sukuyu. Mesmo com a arma destruída, Sukuyu assumiu uma postura, pronta para um último golpe. Mas Fudo pulou na frente, puxando-a para trás e tomando seu lugar. Amu gritou o nome dele, furiosa por ele ter interferido, mas Fudo estava pronto para encará-la. O grito dela ecoou pela academia, e Fudo avançou com um soco feroz, querendo calá-la de uma vez. Uma lembrança voltou. No primeiro dia na escola antiga, Fudo protegeu um aluno fraco de valentões. Ao olhar para cima, viu Amu o observando de dentro do prédio. Mais tarde, se conheceram. Ele achou que ela era só uma garota durona, e de brincadeira, perguntou se ela queria um beijo. Ela o desafiou a tentar, e ele zoou o chapéu torto dela, fingindo que ia beijá-la, mas parou, não querendo passar dos limites com uma estranha. Amu, intrigada, ofereceu amizade, e Fudo aceitou, sentindo que ela era diferente. No mesmo dia, o aluno fraco que ele ajudou se ofereceu para mostrar a escola, mas Amu apareceu com o mesmo plano. Quando Fudo disse que a encontraria depois e saiu com o outro garoto, Amu nocauteou o aluno na hora e avisou Fudo para nunca andar com fracos, de novo. De volta ao presente, Fudo deixou toda essa raiva explodir num soco brutal, determinado a encerrar essa história. Fudo acertou um soco limpo, mas no mesmo instante, Amu cravou a mão no estômago dele, jogando-o para trás. As garotas prenderam o fôlego, achando que era o fim, mas Fudo se levantou, revelando um livro enfiado na jaqueta que ele tinha preparado justamente para bloquear o golpe. Com um meio sorriso, ele disse: Depois da nossa última briga, aprendi a ser mais cuidadoso. Antes que pudessem se enfrentar de novo, Sukuyu se meteu, perguntando por que ele atirou da luta e se era para protegê-la por amizade. Fudo direto respondeu: Não, nada disso. Tô ocupado demais pra amizades. Só tirei tu porque tava na frente. Amu aproveitou pra alfinetar. Que ironia, né?
Tu conquistou quase todas as garotas fortes do campus, e eu, que já fui tua amiga, tô aqui sozinha. Fudo olhou o caos que ela causou e disparou. Nunca te odiei tanto quanto agora. As palavras cortaram Amo, e no fundo, ela jurou pra si mesma que se não pudesse tê-lo, ninguém teria. Fudo se firmou, calçando as luvas procurando uma estratégia. Ren quis gritar algo pra animá-lo, mas o nervosismo a travou. Ela e Mary notaram as cicatrizes que Sukuyu deixou em Amu e perceberam que ela não era invencível. Ren finalmente gritou: "Manda ver com tudo, Fudo!" Ele entrou numa postura de luta, enquanto Amu, cansada de esperar, avançou direto. Ela preparou um contra-ataque, mas Fudo desviou e tentou a bala espiritual. Amu passou pelo golpe, forçando-o a recuar e ficar esperto. Ele tentou outro disparo, mas ela ativou uma técnica mortal, quase rasgando o estômago dele. Enquanto se preparava para o próximo ataque, Fudo tentou um golpe surpresa, mas levou uma cotovelada no peito. Amu agarrou a jaqueta dele, querendo acabar com a luta, mas Fudo se soltou e desviou. Ela jogou a jaqueta na cara dele para bloquear a visão, mas Sukuyu gritou: "Fudo, por aqui!" Ele pulou na direção dela, enquanto o chute de Amu rasgava a jaqueta em dois. Aterrissando perto de Sukuyu, ela disse: "Tu me deu confiança, agora tô te devolvendo o favor." Ela começou a apontar todos os erros dele, desde atacar de qualquer jeito até revelar o plano da revista que deu errado. Mas, em voz baixa, sussurrou o que poderia derrotar Amu. Fudo achou o plano maluco, mas topou. Mais determinado que nunca, ele se levantou e declarou: "Vou te derrubar por tudo que fez com quem eu me importo." Ele tirou a gravata, lembrando da dor que o padrasto abusivo lhe causou. Mas essas memórias logo foram trocadas pelas novas, com as garotas que lhe davam força. Enquanto se erguia pronto para dar tudo, a frieza de Amu começou a ruir. Ver Fudo ao lado das outras reacendeu a dor de ser rejeitada. Tudo que ela pensava era no vazio da vida sem ele e no quanto doeu quando ele a dispensou. Para ela, se não pudesse tê-lo, ninguém teria. Naquele dia em que Fudo recusou a oferta de Mary e ganhou o carimbo dela, Amu assistia escondida, lutando para aceitar como ele se encaixava tão fácil com as outras. Frustrada, ela descontou no pobre Buda de novo, mergulhando numa sessão de terapia improvisada, concluindo que a vida sem Fudo não valia a pena. De volta ao presente, quando Fudo jogou a gravata fora, os músculos definidos dele fizeram Amu travar por um segundo. Ele a provocou. "Lembra de todas as vezes que tu ameaçou me apagar? Fica esperta agora!" Ele correu com tudo, lembrando como seus últimos ataques falharam na luta anterior. Dessa vez, usou o corpo como isca para bagunçar o ritmo dela. Amu ainda cortou o peito dele, mas Fudo ignorou a dor, agarrou-a por um instante e lançou a bala espiritual, jogando-a longe. Naquela luta antiga, ele tinha usado esse golpe após um ataque pesado e desmaiou. Amu quase o terminou, mas ao ver o rosto dele, hesitou. Em vez de acabar com ele, ficou sentada na chuva, olhando-o em silêncio. Agora, os dois se levantaram. As garotas chocadas viram que Amu ainda estava de pé depois do impacto. Fudo, também surpreso, se preparou para mais. Ele acertou um soco que rachou o queixo dela, mas Amu revidou com um que quase arrancou os dentes dele. Trocaram golpes pesados, sem segurar nada. Enquanto isso, Yukino, ainda no telhado, falava ao telefone com a irmã de Sukuyu, que queria saber o desfecho. Sukuyu assistia à briga, parecendo curtir o caos. Um soco de Fudo deixou Amu atordoada, mas ela se recuperou rápido e lançou uma sequência selvagem que o jogou longe. Ren gritou na hora certa, ajudando Fudo a se focar de novo. Fudo acertou uma bala espiritual bem no estômago de Amu, mas, no mesmo instante, ela cravou as unhas no braço dele, fazendo tudo ficar embaçado. Antes de cair, Amu o segurou, transformando o momento num desabafo estranho sobre o amor violento deles. Após refletir, ela decidiu dar a vantagem a Fudo, achando que não merecia vencer. Ele perguntou se podiam parar, mas ela, com um olhar firme, retrucou: "Não seja covarde. Termina o que começou para eu superar isso." Fudo teve um flashback rápido, decidiu encerrar do seu jeito, liberou toda a sua força e a derrubou de vez. Amu não conseguiu se levantar, dando a vitória a Fudo. De repente, ele sentiu um frio na nuca. Sukuyu estava atrás, com a espada encostada, pedindo um duelo. Ela disse: "Tu é um iniciante na tua própria técnica. Agora sou tua mestra." Todos ficaram chocados, e ela provocou, oferecendo o carimbo, dizendo que ele tinha 3 chances de errar. Ren e Mary sabiam que Fudo odiava a chantagem, mas antes que ele respondesse, as garotas mascaradas de Satori apareceram para cuidar de Amu. Fudo tentou impedir, mas Sukuyu o segurou. Antes que os bastões acertassem, Yukino, a diretora, chegou, afastando as mascaradas e mandando todos para dentro. Virando-se para Fudo, ela soltou: "Tu tá expulso."
Naquela noite, Fudo, coberto de bandagens, deitou na cama e disse a Misuko que aceitava seu destino. Misuko lembrou tudo que ele enfrentou para conseguir os carimbos e deu espaço para ele pensar. Dias depois, o Abi recebeu uma foto de Koyobo, totalmente recuperada, enquanto conversava com os mosqueteiros. Fudo apareceu para ver como ela estava. Contou sobre a expulsão, e o Abi tentou detê-lo, mas os ferimentos a impediram. Ele desejou boa sorte e saiu. Ao mesmo tempo, Satori acordou no quarto quando Fudo chegou. Ela pediu para olhar para ele uma última vez, fazendo uma careta creepy para esconder a tristeza. Fudo riu. Já vi coisa pior. Os dois gargalharam. Quando ela sugeriu outro duelo no banheiro, ele recusou educadamente e se despediu. Na porta, esbarrou em Misodi, que gaguejou o nome de Satori. Ela, sorrindo, disse: "Pode me chamar como quiser. Cansei de fingir ser outra pessoa." Enquanto isso, Ren e Mary imploravam a Yukino para reverter a expulsão. Yukino foi firme. A decisão é final. Mais tarde, Fudo encontrou Sukuyu na fonte da academia. Ela perguntou se ele considerou a oferta de ser seu aluno, e ele lembrou que estava expulso. Sukuyu revelou que Amu já estava a caminho do aeroporto. Fudo disparou correndo, mas parou quando ela perguntou se ele tinha todos os carimbos. Ele respondeu que isso não importava mais e seguiu. No aeroporto, Amu estava prestes a embarcar quando Fudo chegou. Ela perguntou por que ele veio, e ele exigiu respostas, culpando-a por forçá-lo a aceitar o desafio de Sukuyu só pelo carimbo. Meio brincando, perguntou se ela queria fugir com ele. Amu recusou. "Sempre vivi pelas minhas regras. Agora, vou viver mais livre ainda." Antes de ir, ela o puxou pela gravata, deu um beijo e o jogou no chão, dizendo: "Diz pras outras que, apesar de tudo, tu é meu e de mais ninguém." Confuso, Fudo pediu clareza. Amu então abriu o coração, revelando os sentimentos que guardava há tempos, e foi embora. No ônibus de volta, Fudo viu Ren, que fingiu não ter se arrumado só pra ele. Ela perguntou se a conversa com Amu valeu a pena, lembrando que ela quase o destruiu antes. Fudo guardou o segredo do beijo e disse que, por causa da expulsão, provavelmente não se veriam de novo. Mary apareceu chamando Ren de traidora por chegar primeiro, mas trouxe uma novidade. Yukino estava de zoeira sobre a expulsão, e Fudo continuava aluno. Em troca, Ren e Mary seriam suas cãezinhas de guarda, oficiais. No caminho de volta, Ren parou, sacou a espada e lembrou Fudo das regras do primeiro dia. Como antes, ele recusou os termos, dizendo: "Nos vemos na escola." Dessa vez, elas o deixaram ir sem tentar cortar a cabeça dele. Ao chegar, Fudo encontrou todos esperando para recebê-lo, e sorriu, sabendo que finalmente tinha encontrado um lar. E assim termina o anime. Não se esqueça do like. Nos vemos no próximo vídeo.